Está começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Fala galera, fã de esportes olímpicos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um SurtoCast. Aqui quem fala é Mariana Alves e hoje eu estou na companhia do meu colega Cássio Bagnoli. Tudo bem, Cássio? Tudo bem, Mari? Prazer estar aqui contigo. Isso aí, hoje a gente tem uma companhia muito especial, a gente vai falar com Dante Akira, artista, arquiteto. Ele foi o vencedor do concurso do COI, de design de medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2024. Ele aí bateu mais de 3 mil inscritos e foi o grande vencedor brasileiro, dando muito orgulho aí pra gente. Mas antes da gente chamar o Dante, eu só queria fazer aquele famoso lembrete que vocês já sabem, que o Surto Olímpico está com uma vaquinha aberta, uma vaquinha on para levar 2 jornalistas, a Natália Oliveira e a Laura Leme, para cobrir os Jogos em Paris 2024 em loco, tá, galera? Então, assim, se vocês puderem contribuir com qualquer valor, é só enviar um pix para surtoolímpico@gmail.com e nos ajude aí a cobrir os Jogos Olímpicos em loco, beleza? Então é isso. Dante, seja muito bem-vindo aí ao Surto Olímpico, ao nosso SurtoCast. Obrigado, galera. Obrigado por me receberem. E a gente queria começar já ouvindo um pouquinho sobre você, o que você faz, como surgiu aí a sua paixão pela arte, pelo design. Bom, eu tenho 27 anos, né? Eu formei em arquitetura pela Universidade de Brasília em 2019. Parece que faz muito pouco tempo, ao mesmo tempo faz bastante tempo por causa da pandemia, né? A pandemia aconteceu e aí parece que tudo rolou mais rápido durante esse tempo. A minha paixão por arte ela começou desde muito criança. Eu sempre gostei muito de desenhar. Gostava de desenhar monstros no começo. E aí comecei a criar mais uma paixão por design, desenhar carros e tal. Quando chegou o vestibular, na verdade a minha primeira vontade era fazer design. Tentei, não consegui entrar para design, mas no ano seguinte tentei para arquitetura e acabou dando certo. E aí foi no curso de arquitetura que eu comecei a aprender mais sobre arte contemporânea, sobre pintura, sobre escultura, sobre um pouco mais de design também. Apesar de serem cursos diferentes, a arquitetura ela pega muito de design, não só design de interiores, mas também design de movelaria e várias outras coisas. Então, acho que essa foi a minha grande influência, assim. E acho que é isso. E agora conta um pouquinho pra gente, Dante, como que é a sua relação com o esporte? Ela sempre existiu, né? Quando você era pequeno? Você chegou a praticar algum esporte? Como é que era isso? Desde muito criança eu fui influenciado pelo meu pai, que joga tênis, a praticar esportes. Pratiquei vários esportes, na verdade, durante a vida. Pratiquei tênis, ginástica olímpica, judô, karatê, fiz natação, experimentei vários, assim. E sempre foi uma prioridade aqui dentro de casa que eu fizesse alguma atividade física. E eu acho que o esporte ele meio que molda quem a gente é, né? Cria o nosso caráter, de certa forma. Lá pela minha adolescência, lá pelos... eu não vou lembrar direito, mas lá pelos 12 anos, assim, a minha mãe descobriu uma escola de natação gratuita aqui no DF, chama DEFE, é um programa do governo, que agora está... Enfim, eles querem acabar com esse programa e isso me deixa muito triste, porque é uma escola não só de natação, mas de vários esportes e que ela é democrática para todo mundo, sabe? Todo mundo pode acessar. Ela é gratuita para quem é estudante de escola pública. Então, não sei, eu acho que é um grande expoente do esporte aqui no DF, o DFE. Eu tive o privilégio de ter aula lá, de natação, acabei participando de algumas competições, cheguei a treinar muito brevemente para alto rendimento e natação, mas acabou que, acho que eu era muito novo, sabe, e quando, eu acho que o alto rendimento ele pega muito do nosso mental, né, e eu acho que o meu mental na época ele não estava maduro o suficiente para aguentar um treino de alto rendimento. E aí, então, assim, o esporte ele fez parte da minha vida inteira. E eu acho que mudou muito quem eu sou hoje.
Ô Dante, eu conheço esse Defé é daqui de Brasília, né? Você é daqui, você mora aqui em Brasília, né? Sim, Eu também exatamente. moro. Aham. E é um lugar bem famoso, assim, celeiro de base, né? Além de democratizar o acesso ao esporte, porque realmente às Exatamente. vezes fica bem complicado da gente falar sobre formação de base, até o próprio interesse, né? Assim, para Uma natação, piscina futebol. olímpica, uma piscina de tamanho olímpico pública, eu acho que isso é muito difícil de se achar. E ter um desses no Brasil, em Brasília, eu acho que é muito, muito legal. E E trazendo. desculpa, Perdão, Mari. Cássio, pode ir. Não, pode continuar, pode continuar. Não, eu só ia puxar um pouquinho desse gancho que você falou, desses seus momentos, né, dessa sua inspiração esportiva, até esse seu interesse artístico, e esses caminhos que te moldaram a te levar aí para essa grande vitória, a ser o design vencedor, a ser a arte vencedora. Eu queria saber um pouco do seu conceito, como é que foi esse processo de construção criativa para você, essa linha do tempo, né, até você chegar nesse resultado final, assim. Eu recebi a notícia de que o concurso estava aberto pelo Instagram, olhando o Instagram, tinha sido publicado lá. Eu já tinha visto, acho que foi na edição anterior, a de 2020, né, se não me engano. Só que eu perdi o prazo. Quando eu vi, já tinha acabado o prazo e aí não deu tempo de participar. Eu sempre fiquei com aquela pulga atrás da orelha de, nossa, acho que seria muito legal participar de um concurso desses. Pena que não deu tempo dessa vez, mas na próxima eu acho que vai dar. E aí, quando eu vi que estava aberto para você enviar as propostas e tal, nossa, é agora, eu vou dar o meu melhor aqui. E aí, logo que eu vi, a primeira coisa que eu pensei, e que eu acho que muita gente pensa quando pensa nas Olimpíadas, era sobre vitória. Seria alguma coisa temática sobre vitória e sobre glória, essas coisas. De você subir ao topo, o mais alto possível e tal. E ele tinha um pouco a ver com fogo também. A minha primeira proposta, fazer uma referência à energia das Olimpíadas, fazer uma referência à própria pira olímpica, a tocha olímpica também. E aí, só depois que a primeira proposta estava pronta é que eu fui ler as regras. E aí, nas regras, estava falando que você tinha que fazer a medalha de acordo com os valores olímpicos. E aí que eu fui ler quais são os valores olímpicos. E lá não tem nada escrito sobre vitória, não tem nada sobre nada disso. Na verdade, os valores eles são respeito, união, é você dar o melhor de si. E aí eu vi que, na verdade, a minha medalha era meio que uma visão estereotipada assim das Olimpíadas e que ela não estava de acordo com o que deveria ser, o que eles esperavam. E aí eu refiz, tive que refazer do zero a proposta. Aí eu usei alguns ensinamentos do que a gente chama de fundamentos da linguagem visual. É uma das disciplinas que a gente tem em design e arquitetura também, e que eu aprendi muito também com o livro de uma artista plástica brasileira, a Fay Gostrower, que o livro se chama Universos da Arte, em que ela ensina para operários de uma obra sobre princípios de arte. Então, o operário da obra, ou também alguém que vai construir uma casa, ela tem contato com arte, porque ela está produzindo a arquitetura, só que muitas vezes ela não sabe exatamente o que ela está fazendo. Ela está seguindo lá o planejamento, né, que está lá na planta, mas ela não entende o que é aquilo, de onde veio aquilo, de onde veio aquele traçado, por que esse gesto. E aí o livro dela é inteiro falando sobre isso. E aí, quando você vai ver nas minhas justificativas, né, eu não sei se vocês chegaram a ver a imagem inteira, mas eu coloco uns diagramas lá em cima explicando um pouco como é que a medalha funciona. Então, a ideia de que linhas verticais simbolizam a ascensão é uma coisa que eu tiro dos fundamentos de linguagem visual e que entre eles está nesse livro. Então, meio que a medalha ela foi meio que isso, sabe? Você usa a geometria como um organizador das ideias. Eu tinha as ideias que eu queria passar e aí a geometria ela vai lá e coloca isso de uma maneira que as pessoas elas vão entender. E aí, o que eu já falei também na outra entrevista pro Caio, é que eu queria levar duas coisas como prioridade, né? A primeira era considerar a medalha não como um quadro de uma pintura, mas como uma escultura.
A escultura é uma obra de arte que você toca nela, você tem uma interação com ela, você olha, você vai rodear a escultura, ela pode ser vista de todos os ângulos, ela tem uma materialidade, ela tem um peso, ela tem uma textura, e isso é intrínseco da obra, você não pode tirar isso da obra, senão a obra se desfaz. E enquanto a pintura ela é uma versão mais passiva, assim, digamos, você olha para ela e seria só essa relação. E aí com essa ideia de escultura, eu pensava, tipo, a pessoa quando ela recebe a medalha, ela não quer só olhar a medalha. Ela quer tocar na medalha, quer morder a medalha, vai beijar a medalha. É um símbolo que vários atletas fazem, né? Beijar a medalha, morder a medalha. Como que a minha arte, a minha narrativa que eu quero contar pode estar de acordo também com o modo como a pessoa ela vai interagir com aquele objeto. Então essa foi uma das diretrizes. E a segunda foi pensar na materialidade da medalha. Ela é feita de metal, ela não é feita de outro material, não é feita de plástico, não é feita de cerâmica, de madeira. Ela é feita de metal e o metal tem as características dele e que a gente tem que mostrar. Já que ela é feita de metal, vamos mostrar tudo que o metal pode mostrar. Então o metal ele pode ter vários acabamentos, né? O acabamento polido, o acabamento fosco. E essa diferença de acabamentos eu acho que tinha que ser um protagonista da obra. Não ser só, sei lá, eu tenho um desenho X. E aí esse desenho ele tá polido e o resto tá fosco, e essa diferença de polido e fosco é só para destacar o meu elemento. Na verdade, o polido ele tem que ser um protagonista da obra. Ele só é entendido porque existem as partes polidas. Então, quando você vê o vídeo, né, da medalha girando e ela cria aqueles brilhos, aquilo é parte do conceito, e se não tivesse aquilo, a medalha não funcionaria. Seria uma outra medalha. Então foi meio que isso. E aí juntar todas essas informações, né, junto com esses fundamentos de linguagem, né? Colocar as linhas verticais, que demonstram a ascensão, colocar os elementos aleatórios, demonstrando a diversidade das pessoas, todas as pessoas que participam das Olimpíadas, não só os atletas, e fazer esse jogo de luzes que vão demonstrar essa luz mesmo que está dentro da gente e que ela pisca dentro da gente, mostrando a nossa vontade de dar o nosso melhor. Quando eu entreguei a proposta, na verdade, depois que saiu o resultado, a minha professora, a professora Neuza, de Geometria Construtiva, lá da Faculdade de Arquitetura, ela até me mandou uma mensagem depois falando, é muito interessante essa questão da tridimensionalidade da sua obra, porque você é de Brasília, né, Mari? E aí tem o Teatro Nacional. E o Teatro Nacional, ele tem aquela fachada que ela é como se fosse uma textura, né? São vários quadradinhos, vários retângulos que eles estão para frente, e conforme o sol passa, ele vai criando sombras, e aquela fachada ela tá viva. Conforme o dia vai passando, ele vai se mexendo, a fachada ela nunca é a mesma durante o dia. E a medalha ela é a mesma coisa. Conforme você mexe a medalha, ela pisca diferente, ela responde a você, ela tá viva junto com você. Eu acho que isso era muito importante pro meu design. E é isso. Nossa, que explicação linda. Tem, Cássio, curtiu? Realmente, Profunda, né? realmente é incrível, assim, é tanto detalhe que a gente só percebe agora com as explicações do Dante, que a gente vê a beleza, mas ele que é da área, né, e aí a gente consegue entender ainda mais como foi o projeto dele, é realmente incrível, incrível mesmo. E eu queria saber de você, Dante, também, como é que foi o processo, né, de escolha, quanto tempo demorou, se foram algumas etapas, e eu também queria que você dissesse como é que foi a sua reação quando você soube, né, você postou um vídeo, né, mostrando a sua reação, mas conta um pouquinho daquele momento, como é que foi. Agora eu não vou lembrar exatamente quanto tempo durou o período de entrega, mas eu lembro de que quando lançou o concurso, eu mandei uma mensagem para minha namorada, falando, amor, eu quero participar desse concurso, eu acho que vai ser muito legal. E ela falou, não, participa mesmo e tal. Aí veio a primeira proposta, que foi aquela que eu não tinha lido a cega. Aí depois veio outra proposta. Foi meio que umas 3 semanas afinando a proposta final. Ela era muito parecida, desde o início ela sempre foi meio que a mesma, só que eu fui ajustando assim o tamanho das coisas, vendo a escala, o lugar onde a marca das Olimpíadas ia ficar e tal, e aí beleza, enviei. É importante falar também, para quem não acompanhou o concurso, enquanto o concurso estava rolando,
existia uma galeria dentro do site em que você conseguia ver a proposta de quem já tinha enviado. Então, um dos motivos para eu entender que eu não estava fazendo certo, que eu devia ter lido direito as regras, foi quando eu vi a galeria e eles estavam falando sobre o lema dessa edição das Olimpíadas da Juventude, que é Grow Together, Shine Forever. E que eu nem sabia que existia esse lema. Eu fiquei, mas como assim? Como que eu não sei? O lema que é das Olimpíadas que eu estou fazendo, tem alguma coisa errada. Aí eu fui ler direito as regras e realmente entender. Então foi bom até eles fazerem essa galeria aberta, né, com todas as propostas. Toda vez que era enviado, você já ficava sabendo. Era atualizado, acho que todos os dias, mais ou menos. Que você via o que você estava fazendo de errado, alguma ideia boa que alguém fez, você ia por aquele caminho também. Beleza, entreguei a minha proposta. Entreguei a minha proposta um dia antes de fechar o prazo. Meio que 3 dias depois que o prazo fechou, eu recebi um e-mail falando que eu estava numa shortlist, que eu estava numa seleção, que depois eu fiquei sabendo que tinha umas 30 pessoas. Então de 3 mil foi para 30. E aí nesse e-mail eles pediam 3 textos. Pediam um texto explicando um pouco mais sobre como foi o processo do design, outro texto falando sobre mim, sobre a minha experiência com esporte e tal. E o outro era só uma declaração que você não usou inteligência artificial para fazer o design e que você fez o design sozinho, você não teve ajuda. Aí beleza, aí passou acho que mais ou menos umas 2 semanas, aí saiu a notícia, o e-mail que eu estava no top 3 e que eles queriam marcar uma entrevista. E aí eu aceitei a entrevista, ela era para ter sido em inglês, mas aí eu falei que eu queria um tradutor, requisitei um tradutor, porque apesar de eu conseguir entender inglês e falar um pouco também, são muitos termos de design, muito específicos do design, que eu não saberia falar em inglês e falar com a fluidez que eu consigo agora. Então eu pedi um tradutor, aí eles falaram, talvez seja melhor você falar com uma pessoa direto do Brasil, né? Tipo, o representante do Brasil, o Gustavo. E aí eu fiz a conversa com ele. E foi no meio dessa entrevista que ele falou, na verdade você não está no top 3, você que ganhou e tal. E foi um momento realmente muito... ele é indescritível mesmo. Porque é o que eu já falei também em outras entrevistas, a vivência de um artista eu acho que é uma coisa muito, muito solitária. Porque você tem uma coisa que está dentro de você e que você quer... colocar para fora, seja num desenho, seja numa pintura, e é uma coisa que as pessoas, muitas vezes, elas não vão entender, não vão dar valor, é uma trilha que você faz sozinho mesmo, é de você para você. E toda a minha vida foi assim, desde criança, insistindo assim na área de desenho, tentando melhorar minha técnica, melhorar o meu traço e tal, e aí quando você vê um reconhecimento lá no final, sabe, você conecta os pontos todos lá atrás e vê como tudo realmente valeu a pena. Então foi um momento muito, muito especial. E pensando em coroar ainda mais esse momento especial, você como vencedor, né, Dante, você vai ter o direito aí de acompanhar as competições na Coreia do Sul ano que vem. E a gente quer saber como é que tá essa expectativa, já tá pensando com que roupa eu vou, como é que tá? Ainda não deu tempo para digerir tudo isso que aconteceu, né? Eu soube o resultado na sexta-feira, foi quando aconteceu a entrevista com o Gustavo, foi na sexta-feira, e o resultado final mesmo, o oficial, só saiu na terça, né? E desde sexta-feira eu ainda não consegui compreender exatamente o que está acontecendo. Estou animado, assim, para viajar, mas também não consegui pensar em nada ainda da viagem. Eu sei, uma coisa que eu queria muito fazer lá era ver a patinação artística, que é uma coisa que talvez seja um pouco difícil, porque a viagem que eles dão é só para os primeiros 4 dias. E a patinação artística é lá pelos últimos dias, acho que são os últimos 2, 3 dias. Então meio que não ia bater. Aí eu vou perguntar para eles, se eu pagar, tem como eu ficar um pouquinho mais de tempo aí? Porque é uma coisa que eu queria muito ver, sabe? Acho que é um dos esportes mais bonitos que tem das Olimpíadas de Inverno. E ir para lá e não assistir a patinação artística, eu acho que A gente apoia, né, Cássio? Com certeza. A gente apoia nesse movimento. Pergunta para ver se pode. Fiquei tentando. E, Dante, me fala, você já acompanhava muito o esporte olímpico, principalmente de inverno, antes? Ou era mais os esportes de verão, né? Claro, no Brasil a gente tem essa facilidade, é um pouco mais difícil acompanhar os esportes de inverno. Você já acompanhava alguma coisa? A Olimpíada sempre foi uma coisa que eu gostei muito, sempre gostei muito de acompanhar. É um momento muito,
muito inspirador, né, pra gente assistir toda aquela festa, aquela celebração. E eu também gosto muito de acompanhar a página das Olimpíadas, né, no Instagram e no YouTube. Eles sempre postam histórias muito legais de coisas que aconteceram. Então eu sempre acompanhei muito. Das Olimpíadas de Inverno, eu confesso que eu não entendo, mas acho muito intrigante como funciona. Tem esportes que eu realmente não consigo entender, tipo o Skeleton. Eu não consigo entender como ele funciona exatamente. Mas eu gosto de assistir por ser um esporte legal, realmente, de ver. Curling também, não entendo, não sei quais são as regras, mas é um esporte muito legal de assistir. Então é isso, é a visão de um leigo que não entende quais são as regras, mas que acha legal. Eu acho que a gente tem muita essa curiosidade também por ser um país tropical, né? Assim, quando tem algo sobre inverno, esportes de inverno, nossa, eu pessoalmente eu piro, assim, bobsled eu gosto muito. Demais. Curling, nossa, eu gosto de assistir e às vezes é até difícil dizer exatamente uma referência no passado, né? Talvez não é algo que eu sempre acompanhei, mas quando tinha jogo de inverno e tal, e quando tinha transmissão também, né? Que a gente também tem um pouco de inacesso às vezes sobre, e nossa, aí a gente cai para dentro mesmo, até pela curiosidade, para conhecer novos esportes, né? Então, com certeza, esse seu processo de você fazer essa medalha, toda essa sua pesquisa e essas referências também para o Jogo Olímpico de Inverno da Juventude é algo que também traz mais ainda a atenção das pessoas, a curiosidade. Quantas pessoas que não vão conhecer novos esportes porque viu um post, sei lá, Jogo Olímpico, medalha brasileiro, como é que é isso e tal. Eu acho que é muito por isso também que a gente vai conhecendo mais esportes, se interessando pelas coisas. E falando sobre esse ambiente, eu queria saber se você tem alguma memória, pode ser esporte olímpico, pode ser da sua época lá de um quase atleta, alguma memória esportiva que tenha marcado você, a nível assim, de coração mesmo. Um que eu sempre lembro é quando o César Cielo ganhou nas Olimpíadas de Pequim, que o time do Brasil entrou na área da piscina e tal para comemorar, uma coisa que não podia, mas aconteceu mesmo assim. Foi algo tão espontâneo, tão brasileiro, sabe? E que realmente fica para a memória. E na época eu nadava ainda fazia natação, então conectou completamente, é realmente um momento muito bonito. Bom, Dante, para finalizar da minha parte, eu queria saber se você tem alguma expectativa de ver a sua medalha no pescoço de algum brasileiro nas Olimpíadas da Juventude da Coreia do Sul, em 2024. Nós já temos um brasileiro classificado, que é o Lucas Coe, na patinação de velocidade. É claro que a gente sabe que é muito difícil, o Brasil é iniciante ainda nos esportes de inverno, mas se você cria essa expectativa de ver, de repente, a sua medalha brasileira no pescoço de um atleta brasileiro. Eu acho que seria uma coisa muito especial. Até, assim, eu não conhecia praticamente nada das Olimpíadas de Inverno. Esse concurso que me fez pesquisar um pouco mais. E agora, ganhando, vou pesquisar um pouco mais também quais são os atletas nossos que vão nos representar lá. E realmente é uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse. Entendo as dificuldades, mas acho que é uma esperança que a gente tem que sempre manter acesa, né? Ô Dante, eu não sei se você chegou a ver sobre a mascote dos jogos, a Moncho. Sim. Eu tava dando uma olhada, assim, que ela é inspirada numa palavra sul-coreana, né? Que tem um significado mais ou menos semelhante a uma reunião de pensamentos e poderes, né? Algo mais propositivo. Aí eu queria saber se em algum momento, sei lá, essa coisa do mascote também acabou entrando meio que como inspiração para você criar a medalha. Pra ser sincero, assim, não. Mas, é o que dizem no mundo da arte, assim, uma vez que você coloca a arte no mundo, ela não é mais sua. E as pessoas, elas criam a própria interpretação dessa arte. Não sou eu mais que dito o que ela significa ou não. Então, um dos jurados desse concurso falou que a minha medalha, ela lembrava um pouco as lanternas coreanas. É uma coisa que eu não tinha pensado, mas assim, é uma interpretação, agora essa obra está no mundo e agora ela significa isso. Cássio, mais alguma pergunta? Da minha parte é isso, só parabenizar o Dante pelo trabalho que ele fez aí, realmente incrível saber um pouco mais dos detalhes, né, de toda essa preparação, todo o projeto da medalha.
E só dar os parabéns, realmente foi um trabalho incrível e espero que você consiga assistir a patinação artística ano que vem lá na Coreia. Muito isso, obrigado, a gente fica aí pessoal. na torcida, né, para o Brasil ter um desempenho bacana aí no ano que vem, lá na Coreia do Sul. E Dante, queria muito agradecer a sua participação, seu tempinho aí para falar com a gente sobre tudo que você falou também, é completamente especial e muito inspirador. E essa ideia de você fazer uma medalha que é viva, eu acho que sintetiza completamente os valores olímpicos e paralímpicos. É isso que a gente vê e é isso que você falou sobre cada um ter uma própria interpretação, né? A gente pega todos esses acontecimentos e traduz em algo pessoal que faça sentido para nós, pensando em tudo que você falou aí. A arte está conectada com o esporte, com o design, com comunicação. Acho que tudo faz parte dessa festa. Queria muito agradecer você por estar aqui. Cássio, valeu novamente por mais uma parceria, mais um SurtoCast. E, gente, chegamos ao final de mais um episódio. Queria muito agradecer aí a audiência de vocês, a colaboração de vocês. E só relembrar aquele recadinho do amor novamente. Estamos com a vaquinha de Paris 2024 aberta, então contribua com qualquer valor no nosso Pix, surtolimpico@gmail.com, e nos ajude a levar aí a Nath e a Laura para cobrir os jogos em loco. E é isso. Dante, vai dar tudo certo, você vai ver a patinação artística, vai mandar stories lá pra gente. Muito obrigada. Tchau. Obrigado.